A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 2 do terceiro trimestre do ano de 2021, que tem por título O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. O texto áureo que se encontra em Provérbios 19, 21 nos diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. A verdade prática: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Hoje nós vamos falar da importância de ouvir bons conselhos, de saber diferenciar o bom conselho do mau conselho. E foi Roboão para Siquém, porque todo o Israel veio a Siquém para o fazerem rei. A leitura bíblica aqui está em 1 Reis 12, 1 ao 10, 13, 14, 26 ao 29. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram a chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a esse povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhes, lhe falarem boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhe: que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou dizendo: alivia o jugo que o teu pai nos impôs? E os jovens que havia crescido com ele lhe falavam, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhes falará: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado, e lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor a Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Após a morte de Salomão, em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono, como está escrito em 1 Reis 11:43. Ele foi o principal responsável pela divisão de reino de 2 partes: o reino do norte, que é Israel, e o reino do sul, que é Judá.
A fatídica história de insensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes na vida. A importância de procurar Deus antes de tomar quaisquer decisões. Qualquer decisão que nós formos tomar, que nós cheguemos a Deus. Que procuremos, antes de tomar decisão, procuremos a Deus. Para tomarmos a decisão certa. Devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. Seu reinado foi marcado em parte pela paz. Seu trabalho era proteger e ampliar o Estado e conservá-lo uno. Seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templo, palácios e tantos outros que marcaram o seu governo, como está em 1 Reis 5, 3-5. Contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava imposto muito pesado. Impostos altíssimos, como está em 1 Reis 12:4. Além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia a obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. A divisão do reino. O autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte da sua corte. Quando Salomão morreu em 931 a.C., seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel sobre o comando de Jeroboão, sobre o aperto vivido por eles. O povo pediu para que Roboão diminuísse a sua carga de trabalho, como está em 1 Reis 12:4. Mas, ao contrário, seguindo conselhos dos jovens e não dos anciãos, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. Os anciãos aconselhavam Roboão a aliviar o peso do fardo dos trabalhadores, do povo. Porém, Roboão foi ouvir o conselho dos jovens. A importância que nós temos de ouvir conselho das pessoas mais velhas, dos anciãos, das pessoas que têm experiência de vida. Roboão deixou os conselhos dos anciãos, dos mais velhos, para ouvir o conselho dos jovens. Jovens inexperientes. As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o reino do norte, como está em 1 Reis 12, 16, 20. A missão de um líder é direcionar seus liderados e não oprimir o seu povo. O líder tem que ter sabedoria, tem que saber ouvir bons conselhos, tem que saber resolver os problemas da melhor forma, sendo bom para o povo e também para o seu governo.
estudar uma melhor forma e não oprimir, aumentar ainda o peso nas costas do povo. A repetição dos erros dos reis Salomão. Ao tomar conselhos com os anciãos e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, os jovens da sua idade, jovens inexperientes, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava, como está em 1 Reis 12, 8 a 11. O conselho dos anciãos diziam que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pediam. Isso significava desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura. 1 Reis 12, 6 ao 7. Os maus conselhos dos amigos de Roboão. Ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram e sob seu domínio ficaram apenas 2, Judá e Benjamim. Roboão deu ouvidos aos maus conselheiros e isso levou à ruína. 1 Reis 12, 13. O cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bom, o bem e o mal, o que é bom e o que é mal. Assim foi com Roboão, como está em Provérbios 28, 26. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Saber distinguir os bons dos maus conselheiros é essencial no momento de tomar qualquer decisão importante na nossa vida. Que isso possa nos servir de exemplo. Que nós possamos dar importância aos bons conselhos. Saber diferenciar o bom do mau conselho. Sabermos ouvir os mais velhos, que são pessoas que já viveram há bastante tempo, que já têm experiência. Tem muito mais experiências, muito mais conselhos bons para nos passar do que as pessoas mais jovens, que são despreparados ainda. A rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou de seu trabalho e o nomeou chefe dos servos da casa de José, como está em 1 Reis 11, 28. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele. E Aías, o profeta, lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. 1 Reis 11, 29 a 31. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte do rei Salomão, como está em 1 Reis 11, 40. Jeroboão foi o primeiro rei do norte. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado
rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém. 1 Reis 12, 20 ao 25. Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para adoração pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerro de ouro, um ao norte em Dan e outro ao sul em Betel, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e sua família. As consequências da idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite dar sua glória a outrem. Isaías 42:8. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequências a separação de Deus e a maldição. Deuteronômio 11, 26 e 28. Deus não dá sua glória a outro. A idolatria é pecado. Chegamos à conclusão: enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. Devemos procurar sempre pessoas que nos aconselham com a verdade e não pessoas que nos aconselham aquilo que nós queremos ouvir. Deus, ele ouve a todos aqueles que o procuram nas piores horas, nas horas da angústia, na hora da alegria. Deus está sempre presente. Qualquer decisão que formos tomar, cheguemos a Deus. Conversemos com pessoas idôneas, com aquelas pessoas mais velhas, mais experientes e que nos dê bons conselhos para nós seguirmos, para nós tomarmos sábias decisões, para assim resultar num final feliz. Que uma má decisão, uma decisão mal tomada vai gerar problemas em nossas vidas futuras. Que o Senhor possa continuar nos abençoando ricamente. Deus te abençoe.